Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. A noiva gentílica é para ter um profeta chamado Elias, que é para tirá-los de suas tradições, a festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Veloz o dia declina, a noite já se aproxima. Ó luz celeste divina, rogamos tua presença. Em ti, Jesus, nossas almas saudarão o Mestre amado. Contigo as noites são calmas, fica conosco, Senhor. Debaixo dos teus olhares é santa e doce alegria. São doces mesmos pesares perto do teu coração. Sol no caminho da vida, alento no desespero, bálsamo para a alma ferida. És meu divino Jesus.
mais invencível que a morte, fica conosco, Senhor. Fica conosco, A noiva gentílica é para ter um profeta chamado Elias, que é para tirá-los de suas tradições. Ouvintes, é dito assim: quem tem poder manda, quem tem juízo obedece. Quem tem poder é soberano, por isso pode. Você põe 2 pontos aí no pode e reticências. Deus quis qualificar o Espírito de Cristo em um homem chamado Elias. Por isso fala o espírito de Elias, que traz características perfeitas do próprio Cristo, porque não é o espírito do homem Elias, é o espírito de Cristo no homem chamado Elias. Então, para chamar os gentios, a noiva fora, para sair fora dos sistemas, ele prometeu no profeta Malaquias, capítulo 4, para fazer a mesma coisa. Que coisa? O que as 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, farão. É tirar a noiva gentílica como José fez. Ele se casou com uma igreja gentílica, isto é, com uma mulher gentílica, e no tempo certo ele a recolheu no palácio para tratar com seus irmãos, os judeus. É um quadro muito perfeito, não falha, é completo, portanto. A Bíblia diz que ele seria colocado para fora da igreja na 7ª era da igreja. Através de quê? Através de quem? Através do ministério de Elias, que viria agora pela 4ª vez. Esse Espírito, pela vontade soberana de Deus, envia esse Espírito, especificamente falando de Elias, por 5 vezes, que é o número da graça. O homem não se chamava Elias, como vocês o chamam de Elias.
Tudo bem, o primeiro é Elias, o segundo é Eliseu, o terceiro é João Batista, o quarto é William Branham, o quinto é Elias novamente. Daniel não tinha esse nome. Veja lá no livro de Daniel, capítulo 1. Então, você vê a sucessão de papas. O papa tem um nome próprio, mas como papa, como o ministério dele, ele tem um outro nome, que é o título religioso dele, do ofício pontífice, é o título eclesiástico da igreja. Tudo bem. Você pergunta o nome do Papa, a maioria do mundo não sabe. Agora, Elias foi isso. Eliseu foi Elias, João Batista foi Elias, William Branham foi Elias. Só que a coisa está completamente do outro lado. Esse Elias sempre teve a ver com mulher. O problema do Elias sempre foi mulher. Veja qual foi o problema do primeiro Elias, do profeta Elias. Foi Jezabel. Logo Eliseu enfrentou circunstâncias daqui e dali e, por fim, marcou seu ministério multiplicando azeite também para uma mulher. Ele não está confrontando somente com a mulher Jezabel, é com a viúva da fé. Logo João Batista se enredou, quando condenou o pecado de Herodias, e vem assim: William Branham não é amado por esse espírito que odeia Elias. Então põe para fora. Nesta era tinha que ter um mensageiro, uma mensagem que fosse posta para fora sem se organizar, se transformar em um sistema para continuar depois aqui, como aconteceu com Lutero, Wesley, os seus antecessores e até mesmo os próprios dons pentecostais. Esse não. Ele é posto para fora justamente porque não se organiza. Então, Cristo está do lado de fora da igreja exatamente porque a igreja, a mulher, não aceita a mensagem do Elias. Ela põe isso para fora. É ele colocado para fora de onde? Da igreja. Essas alturas, esse sistema eclesiástico representa o Egito. Representa o Egito. Veja só como isso casa perfeitamente. Não se trata de pensamentos, de seguimento apenas religioso. Isso nunca será organizado. Isso nunca será aceito para ser um sistema, porque ele nunca será aceito para pertencer ao Concílio Mundial de Igrejas. Por quê? Porque para pertencer ao Concílio Mundial de Igrejas tem que haver um consenso doutrinário básico, que é o das 3 pessoas distintas. E, consequentemente, batizar as pessoas nos títulos sem usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus ordena em São Mateus 28:19, e que os apóstolos cumpriram isso à risca pela revelação. Eles sabiam qual era o nome do Pai. Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens. Atos 2:38, versos 37 e 38, então você vai encontrar, e as referências demais, e até 300 anos depois de Cristo, não há na história um batismo a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. E não havia esta ideia de 3 pessoas distintas.
o que os judeus eles consideram isto uma ideia pagã. Foi o que um rabino disse para o profeta. Então, ele é colocado para fora naturalmente. É porque ele não entra. Ele não entra. Veja só, o quadro perfeito é entre Ló e Abraão. Abraão não tinha lugar em Sodoma. O justo Ló sentia-se bem em Sodoma, gemia por causa dos pecados, mas chegou a ser governador, julgando na porta da cidade, e não tirou de nada de lá, a não ser 2 sistemas malignos, filhos com as suas próprias filhas. Foi o que o justo Ló tirou, foi o resultado de seu ministério. Veja, ministério que só resulta em rebeldes, difamadores e assim por diante. É o que gera o seu ministério, o que tem feito o seu ministério. Agora veja o de Abraão, completamente diferente. E ele é um tipo da noiva de Jesus Cristo. Ele está fora exatamente por isso. Porque ele não é aceito. Ele não é aceito. E nem tampouco ele quer estar lá dentro. Ele diz que tem que sair e carregar o seu vitupério. Seu vitupério. Tem que sair dela, é sair desses sistemas. Sinal que você nunca os pertenceu. Então você que é de dentro nunca sairá. Você que não é de dentro, você sai porque você nunca esteve ali. Pois só até enquanto chegava a luz nesse entardecer, nesse anoitecer. Agora, o profeta de Deus, ele gosta do termo recordem. Então ele diz, recordem. A Bíblia diz que havia uma imagem feita à besta. E os Estados Unidos sempre foram de número 13. Eles começaram com 13 estados, 13 colônias, 13 estrelas, 13 listas na sua bandeira, veja só. O número 13 é sempre uma mulher. Ela aparece no capítulo 13 de Apocalipse. Primeiro era um cordeiro, humilde, com liberdade de palavra, liberdade de religião, e assim por diante. Você sabe que nós devemos a nossa liberdade a esse cão de guarda. Esse mundo seria socialista, comunista, se não fora essa besta, quer dizer, o poder. Então, repetindo, primeiro era um cordeiro, humilde, com liberdade de palavra, liberdade de religião e assim por diante. Então ele recebeu o poder e falou com todo o poder que o dragão tinha antes disto. O que é isto? O que era o dragão? Agora, fala em dragão, pensa-se num monstro levantando do mar, das selvas, e como nesses filmes, essas coisas que filmam e fazem esses assombros pisando sobre cidade, sobre carros, essa coisa toda. Não, não é isso. Esse dragão também é força, é poder, é o sistema romano. Ninguém pode falar, isso aqui não leva nada de pejorativo. Isso naturalmente, carnalmente enaltece, porque é um poder de dragão. Tinha uma marca
que é a imagem da besta, força e poder, para se levantar contra a verdadeira igreja de Deus. Você diz, o que é essa verdadeira igreja de Deus para esse dragão se preocupar com ela? Ah, sim, o que era Maria e José, aquele casalzinho tão humilde, com aquele menininho sem procedência para eles, para Herodes se preocupar tanto com ele e mandar matar todas as crianças daquele tempo, de 2 anos para baixo. O que é? Ele reza. Aí que está. Esse dragão sabe o que significa realmente esse povinho, essa igrejinha, essa Maria, esse José. Sabe? Então, por isso, ele sabe como cercá-la. Só que quando ele pensar que a sitiou, ele não vai encontrá-la ali mais, porque ela foi arrebatada. Segundo assim diz o Senhor. Então aí está. Poderes dos Estados Unidos, da América do Norte, potência, poder romano, que é o monetário e religioso, e tinha uma marca, a imagem da besta, para se levantar contra essa igreja de Deus. Sobre esses sistemas que são filhos dela, que têm tudo em comum na doutrina básica das 3 pessoas distintas. Isso contaminará toda a coisa. Isso vai, você vê, eles dizem é isso, é número disso, é informática, é o satélite, e você tem o nome de quem quiser na internet, essa coisa toda, número, tudo bem. Isso não é a marca da besta, mas tudo isso, toda essa informática forma elementos para a atuação, a formação, o exercício da marca da besta, para ter tudo em controle. É isso. Mas o profeta exclama que o cordeiro tomará sua noiva para estar ao seu lado. Toda a potestade do céu se reunirá. Oh, será uma visão gloriosa. Todos os santos de branco, sem mácula, e com Jesus, eles festejarão eternamente. Amém. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Esse é o alarido, é a voz da trombeta chamando. Vem cear, vem cear. Eles não terão nem mesmo como olhar para cima, porque eles não verão esse rapto. Aleluia! Porque essa noiva teve um Elias. A viúva teve um Elias, por isso não lhe faltou azeite, não lhe faltou farinha, que são símbolos exatos do Espírito Santo e Cristo. E mais outra, não faltou a morte na sua casa, porém, não faltou a ressurreição. Morte com Elias significa vida, significa ressurreição, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente maravilhosa, por você ter parado para ouvir este programa maravilhoso dedicado a você. Muito obrigado. Este é o programa da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, localizado aqui em Brasília, ali na CNF1, setor F Norte, no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, subsolo do edifício
Praia Mar. Nossos cultos ali são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Leve sua família, não perca nossos cultos. Deus tem uma bênção para você ali. A nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, no bairro Pedregal. Novo Gama está ali no entorno de Brasília, ao lado do Gama, muito próximo, muito perto, muito fácil para você estar conosco também. Nossos cultos ali no Novo Gama, na quadra 479, lote 16, no bairro Pedregal. Fica ali aos fundos do posto Ipiranga, chegando ali na entrada do bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está localizada na 4ª rua, aos fundos do posto Ipiranga, viu? Fácil. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, grande culto temos ali de oração e adoração a Deus. Sexta-feira, amanhã, sexta-feira, às 19 horas, teremos culto de estudo da palavra, ensino de doutrina da Bíblia, onde você deve estar conferindo com sua Bíblia e sendo abençoado. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical, e às 18 horas, culto de curas, milagres e maravilhas a seu favor. Vá lá, leve sua família, juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Deus te abençoe, não desligue sua internet, porque teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Olha, divulgue esta página, estas programações para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Divulgue-a. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Divulgue isto, os horários de nossas programações, para que possamos alcançar mais gente como você, para ouvir e participar dessas programações. Deus te abençoe. Teremos mais meia hora de programação. Não desligue o seu aparelho. Teremos mais meia hora de programa Fé para Vencer ao seu favor. Continuemos, pois, sendo abençoado nesta Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Qual foi o último sinal que Abraão viu antes do filho prometido chegar? A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso,
memória de jubilação, santa convocação. Como águia hei de voar. Irmã Jane, irmã Norma, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Entre ramos das árvores eu escuto o cantar dos pássaros. Vou então meditando em meu Deus, que desceu da sua glória e morreu em meu lugar para dar-me a alegria e assim cantar. Ó Senhor, como é bom gozar a liberdade que só um Deus Redentor pode dar. Por isso eu, como os pássaros, hoje te louvo. É que um dia, como águia, ao teu encontro hei de voar. Nas colinas esforça-me, nos vales vem me amparar, pois comigo prometeste sempre estar. Nas colinas ou nos vales, nesta vida ao atravessar, tenho paz, pois eu sei perto estar. Ó Senhor, como é bom gozar a liberdade que só um Deus Redentor pode dar. Por isso eu, como os pássaros, hoje te louvo. É que um dia, como águia, ao teu encontro hei de voar. Ó Senhor, como é bom gozar a liberdade que só um Deus Redentor pode dar. Por isso eu, como os pássaros, hoje te louvo. É que um dia, como águia, ao teu encontro hei de voar. Qual foi o último sinal que Abraão viu antes do filho prometido chegar? Tudo que está relacionado com Abraão, meus ouvintes, é de interesse da semente de Abraão.
é uma característica perfeita. Não especuladores. Existem muitos especuladores a respeito de personagens bíblicos. Isso é outra coisa. Mas a semente original de Abraão, segundo as palavras de São Paulo, que não é simplesmente a humana, a física, a terrena, mas sim a posteridade de Cristo. Para compreender melhor, você pode ler aí aos Gálatas, capítulo 3. E são pessoas que carregam a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é a semente de Abraão. Deus determinou e fez assim, e ninguém pode censurá-lo. Ele planejou Abraão e Sara para isto, para ser pai da fé. Essa escala é muito bonita. Abraão sendo a fé, Isaque o amor, Jacó a graça, José a perfeição, e daí então você vai chegar até a estatura do varão perfeito que é Cristo. Tendo Davi como a justiça, este homem merece morrer, se referindo a ele próprio. Então, a semente de Abraão tem interesse pelo significado real do tipo que Abraão é na Bíblia Sagrada, que é da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Para começar, ele nunca foi um sodomita. Ló foi sodomita, foi habitante de Sodoma, com toda a sua família. Abraão nunca foi lá. Uma certa feita, o rei de Sodoma precisou de Abraão ter que vir fora, para encontrá-lo fora. E o profeta desta era, na mensagem A Festa das Trombetas, já chegando ao final da mensagem, ele faz esta grande pergunta: qual foi o último sinal que Abraão viu antes do filho prometido chegar? Ele responde: Deus na forma de um ser humano, que podia discernir os pensamentos do povo, das pessoas. Um homem, não uma dúzia de homens, um homem. Essa é a resposta. Agora, isso não é forte para a semente de Abraão. É júbilo, é alegria. Quem conhece o ministério do irmão Branham, do Elias para essa era, entende realmente com simplicidade, com facilidade, o que está se tratando nesse assunto. Por quê? Porque Deus, o mesmo Deus, fez da mesma forma através de William Branham. Discerniu pensamentos, intenções, discerniu coisas do passado,
do presente e do futuro. Discerniu doenças, discerniu demônios. Ele virava as costas para a audiência. O profeta desta era, irmão Brana, o Elias para esta era, virava as costas para as multidões e falava com pessoas lá no meio da multidão, dando a cor da roupa, o nome, a cidade de onde tinha vindo, o que ela estava enfrentando, sofrendo, nome de médico, rua, endereço. Isso, sem dúvida alguma, se tratava do mesmo ser que esteve lá com Abraão. E agora, falando a noiva de Jesus Cristo, falando a igreja noiva desta hora, já no final da mensagem, a festa das trombetas, ele faz esta pergunta: qual foi o último sinal que Abraão, que é o tipo da noiva, viu antes do filho prometido chegar? O sinal que Abraão viu foi Elohim. Chegaram 3. Abraão diz: meu Senhor, se tratando com um como Senhor. 2 foram para Sodoma, 2 anjos. E o Elohim, o Senhor, ficou com Abraão. O que eles têm são anjos apenas. E qual foi o ministério daqueles anjos? Livrou do fogo de Sodoma, mas não pôde livrar da estátua de sal, do incesto de Ló com as suas próprias filhas. Foi o ministério daqueles anjos. Agora você veja os ministérios desses anjos que estão indo para Sodoma hoje. O que eles estão gerando? Mas tem uma noiva, a qual é tipificada por Abraão, que está com Elohim, Deus na forma de um ser humano, manifestando o ministério do Filho do Homem, discernindo os pensamentos, as intenções dos corações. Sara riu, sorriu lá atrás na tenda, quando ela ouviu o Elohim, o Senhor, falando com Abraão sobre o filho. E por que ele, o Senhor, ficou sabendo que ela havia rido? Abraão não estava sabendo de nada. Então ela riu em si mesma, da sua própria condição. Será que eu estou ouvindo uma coisa realmente relacionada comigo e com o meu senhor Abraão? O Elohim disse: Sara riu. E ela não morreu porque ela estava no esposo. Nós não morremos como os demais porque estamos no esposo, que é Cristo. Por isso essa igreja não virou uma estátua de sal, com as filhas deitando com o seu próprio pai. Isso não aconteceu lá simplesmente para termos uma história na Bíblia, para preencher livro, formar livro
chamado Bíblia Sagrada. Não. Então, Deus, na forma de um ser humano, antes de Abraão receber o filho, e antes da igreja noiva receber esse filho prometido nas nuvens, ir ao seu encontro, o sinal foi o mesmo. É o mesmo sinal, se repetindo. Há muitos que estão dormindo em relação a isto, até mesmo dentro da mensagem. Deus, na forma de um ser humano, que podia discernir os pensamentos de um homem, de uma mulher, do povo, não importa quantas personificações e mais personificações que eles tiveram. Não importa quantas personificações temos, é um. Lá estava um com Abraão. E ele discerniu os pensamentos que estavam ali. E a coisa seguinte aconteceu. Abraão e Sara voltaram a ser um homem e uma mulher jovem. Se você tem a Bíblia, se você é crente, se você crê em Deus, você sabe que estou falando a verdade. Os crentes estão desapercebidos quanto a isso e achando que todo poder que Deus tem para o seu povo é curar suas doenças, é cura divina e prosperidade aqui na terra. Não. Quando essa igreja nominal, política, religiosa, monetária, estivesse vivendo somente em torno disso, a coluna de fogo estaria bem na frente. O profeta diz isso, eu sei que isso choca um pouquinho, mas recorde, apenas para que você tenha certeza que sabe agora. Você lê a Bíblia, aí sim cabe você ler nas entrelinhas, fazendo o quadro vir. Essa é a entrelinhas. Entre linhas está Romanos 8. Entre essas linhas de Abraão, Eloí, da sua história, da sua terceira puxada, da sua terceira etapa, está Romanos 8. A natureza gemendo pela manifestação dos filhos. Tudo depende dela, dessa manifestação. Mesmo aqueles que partiram estão aguardando. Não precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante. Está entre linhas aí. 1 Coríntios 15 está entre linhas aí. Observe. Sara era uma mulher velha. A Bíblia diz que seu ventre estava morto. A Bíblia diz que a vida de Abraão estava morta nele, as suas sementes estavam todas mortas nele, em seus lombos. Ele não podia mais fertilizar um ventre. Mas depois disso, depois dele transformado,
Agora veja entre linhas aí de Tessalonicenses 4. E nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, versos 50, 51. E seremos transformados. E o profeta vem e diz, e como Abraão foi transformado, e Sara, nós também seremos transformados. Aí então todas as sementes que estavam nos lombos de Abraão foram ressuscitadas. Ah, isso é júbilo! Sementes de Abraão foram ressuscitadas. Mesmo depois de Sara morta, ele se casou com outra e teve mais filhos. Isso fala do poder vivificador, isso fala da transformação dos nossos corpos abatidos para sermos conforme o corpo de Cristo, com poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. E somos sementes de Abraão, por isso estamos nessa transformação. Você tem esse quinhão, você tem esse consolo, você tem esse depósito, mas eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso é um depósito do Filho de Deus, é um depósito do eleito. E aí está você, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosa gente maravilhosa, estamos chegando ao final deste programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, muito carinho, desejando a você o melhor de Cristo, para você e para a sua família. Este programa é o programa da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, localizada ali no Novo Gama, no bairro Pedregal. Novo Gama está ali no entorno de Brasília, ao lado do Gama, muito fácil. Novo Gama, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16, fica ali a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, na entrada ali do bairro Pedregal, está a nossa Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília. Nossos cultos ali são todas as quartas-feiras, às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus. Você deve estar ali para juntos orar. Orar na igreja junto com o povo de Deus, a unção é melhor. Sabe, a unção, a presença de Deus é mais forte. Vamos lá, culto de oração, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Sexta-feira, amanhã, portanto, sexta-feira, teremos aquele grandioso culto às 19 horas, de estudo, ensinamento da palavra, que você não pode perder de jeito nenhum. Leve sua família, faça um esforço para estar lá amanhã, sexta-feira, às 19 horas, ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Domingo de manhã, escola dominical, 8 horas da manhã, culto da família, das 8 às 8h30, escolinha com as crianças. Outro departamento, temos a escola com os jovens, adolescentes. E 8h30 começa a escola com toda a igreja. Muito bom, muito abençoado. Das 8 às 11 da manhã, você não pode perder. E depois temos o almoço com toda a igreja. É um dia festivo,
1h da tarde temos o culto com os jovens, 5h da tarde, companheirismo com toda a igreja, e às 18h, culto de cura divina e libertação. Ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Esperamos você lá, viu? Em Taguatinga Norte, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, no subsolo do edifício Praia Mar, ali em Taguatinga Norte. Todas as terças-feiras às 19h e aos sábados às 18h, grande culto temos ali em Taguatinga Norte, em nossa igreja, CNF1, setor F Norte, subsolo do edifício Praia Mar, ali em Taguatinga Norte. É muito conhecido, muito fácil para você estar ali. Terça-feira às 19h, sábado às 18h. Esperamos você nestas reuniões, onde juntos estaremos sendo ricamente abençoados pela palavra de Deus. Olha, não desligue sua internet, porque teremos agora reprise de nossos cultos lá na nossa igreja, das 6 às 7 da manhã, reprise de nossas escolas dominicais, culto doméstico, se torna um culto doméstico para as famílias. Continue com esta página ligada, divulgue esta página para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, divulgue-a, dizendo os horários de nossas programações aqui por esta página, Tabernáculo da Fé Brasília. É bom saber que você está nos ajudando a divulgar nossas programações. Faça alguma coisa para Deus. Se você não tem o dom de pregar, transmite esses cultos. Você está fazendo um papel de evangelização também, divulgando estas programações. Abraço, gente amiga. Amanhã estaremos com esta programação de volta, neste horário, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.